Falar aqui do plantão médico, né, do Corinthians, que é muito importante. Eu sempre tenho criado, né, para vocês, né, durante a semana, esse quadro aqui dentro do blend de informações, porque eu acho muito importante para vocês ficarem sabendo como é que anda a situação de cada jogador. E você sabe o que a gente fala aqui, muitas vezes a gente vai até na contramão aí da maioria, mas acaba sempre trazendo para você a informação na temperatura certa, tá? Do nosso aqui plantão médico. Olha aí, ó, tem aí a nota do Coringão, tá? Que eu vou ler primeiro para vocês, que diz o seguinte, ó. Preparação, né? Vou pular essa parte aqui, quando se realizou mais um treino de preparação, visando o Nacional do Paraguai, segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, com o ingresso mais caro do mundo. Os atletas realizaram uma ativação física na academia, em seguida foram aquecer no gramado. Antônio Oliveira promoveu um trabalho de perde-pressione em espaço reduzido, além de uma atividade tática já de olho no confronto da semana que vem. Recuperado de dengue, o meio-campista Igor Coronado fez uma parte do treinamento com o grupo e outra com a supervisão de preparação física, tá? Assunto Coronado. Eu trouxe para vocês já que ele estava recuperado de dengue, mas que sofreu muito, que a dengue dele foi aquelas sérias. Realmente ele sentiu bastante, tá? Foi complicada a situação dele. E vocês vão ver que ele vai falar sobre isso quando ele voltar aos gramados. Só que ele começou do zero, né? E hoje o treino de preparação física, né, para o jogador se recuperando, já começa com bola. Falei com uma fonte agora, sem brincadeira, 2 minutos antes de entrar no ar. Ela me disse que hoje ele fez um treino parcial, mas não tem treinado junto com o elenco o tempo todo. Então, eu, Samir Carvalho, avaliando, com toda a informação que tenho, acho difícil ele voltar na terça-feira, tá? Já o volante Maicon iniciou a transição com treinos individuais no campo. Por fim, esse tá mais longe ainda. Por fim, o lateral esquerdo, Diego Palácio, segue em recuperação da artroscopia com trabalhos alternados no campo e na parte interna, tá? Em relação a esses jogadores, hoje, sinceramente, até as pessoas lá dentro do Corinthians falam isso, é difícil saber quem volta primeiro, tá bom? Vamos aguardar, acho difícil, tá? Voltarem na terça-feira. Comenta aqui embaixo, deixa o likezão e vamos seguir falando do Coringão. Só, Vitor Mir, lateral esquerdo, tá? Vitor Mir, lateral esquerdo, que foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, lateral esquerdo, titular, né? Que inclusive participou, né, daquele gol, né, heróico, né, o gol do título do Kaique, né? Porque ele puxa a marcação, foi muito importante ele puxar a marcação para o Kaique cortar e ele fazer o gol. Agora, vocês perguntaram para mim, Samir, por que o Antônio Oliveira nunca usou o Vitor Mir? Aí eu fui saber, meu amigo, vocês me pautam muito aqui, né? Aliás, uma das informações que eu tive em primeira mão, que foi o Kaique, que até a Globo, né, o Sport TV deu crédito para mim, foi culpa de vocês, culpa entre aspas, né? Porque vocês que perguntaram para mim dele. Aí eu fui atrás da informação. Do Vitor Mir, a mesma coisa. Vocês querem saber por que ele não é aproveitado, já que o torcedor corintiano não está satisfeito com o Hugo, já que o torcedor corintiano já conhece até onde o Bidu pode ir, já que o torcedor corintiano sabe que o Palácio está lesionado, como já falamos. E aí vocês perguntam, por que não utilizar o Vitor Mir, campeão titular da Copinha, tá? Me falaram que os treinos dele também não agradaram o técnico Antônio Oliveira, tá? Eu sei que é difícil trazer essa informação, porque é um menino que está começando, é chato, mas eu sou jornalista, né? É minha profissão, tá? Eu sei o que eu faço. E o Vitor Mir, infelizmente, não tem agradado, é um jogador que até me usaram uma expressão que é um jogador que dorme em campo, sonolento demais, devagar demais, e para o trabalho que o Antônio Oliveira gosta, de intensidade, do perde-pressiona, né, de ter um jogo de roubar a bola e já sair para o ataque, enfim, não agradou o técnico Antônio Oliveira. Tá? O Vitor Mir é considerado um jogador devagar demais para jogar nesse time do técnico Antônio Oliveira. Essa foi a avaliação. Tanto que resgataram o Bidu, né? O Bidu era um jogador que já estava aí entre os negociáveis, né? Já tinham falado de Bidu aqui, Bidu ali, enfim, nem se cogitava mais que o Bidu poderia jogar no Corinthians. E de repente o Antônio Oliveira resgata o Bidu porque ele não está, né? Não gostou realmente, né? Não foi aprovado o Vitor Mir. Claro que é jovem, né? Pode voltar a ter outras oportunidades nos treinamentos, pode dar a volta por cima. Talvez ele ficar sabendo disso agora, não sei se passaram isso para ele, mas vai ficar sabendo, tá? Quem sabe ele muda um pouco também essa postura, se torna um jogador mais aguerrido, mais valente em campo, enfim, mas foi considerado um jogador muito sonolento, muito devagar
para o esquema do Antônio Oliveira, então não foi aprovado e, né, não preciso nem dizer que a informação está 100% correta, né? Não atuou nenhuma partida sequer, né? Enfim, quase não foi convocado nem para o banco de reservas. Agora eu vou seguir com as duas manchetes que eu tenho aí. A primeira é reforço bom e barato vem, a segunda é os pedidos exclusivos do técnico Antônio Oliveira, tá? Uma coisa está ligada à outra, então é bom a gente deixar isso bem claro. Para a janela de agora, que foi aberta agora, a janela de exceção, que foi aberta no último dia 1º e vai até o dia 19, tá? Um dia após o meu aniversário. Meu aniversário é dia 18, mandem os presentes, não esqueçam. Nessa janela, o Corinthians só vai contratar jogador bom e barato, oportunidade de mercado, realmente, se for um jogador bom e barato, que vai ser levado ao técnico Antônio Oliveira, tá? Para saber se ele quer ou não. Um desses jogadores que o Corinthians tentou para essa janela é o Kaique do Juventude. Só que o Kaique do Juventude não está se enquadrando nesse perfil de bom e barato para a janela agora de abril, a janela de exceção. Então a negociação já, né, deu uma travada, que não é nenhuma negociação. O Corinthians foi lá, consultou, ficou sabendo de valores, da dificuldade e sequer fez proposta. Então não sei se o Corinthians vai avançar em relação ao jogador do Juventude, tá? O Corinthians vai contratar de fato, para valer mesmo, atletas, né, independente do, né, enfim, de onde jogam, até do preço, claro que tem que se encaixar com a realidade do clube, em junho, na janela do meio do ano, tá? E houve uma conversa entre diretoria e comissão técnica. Os jogadores que vão chegar agora são atletas que são pedidos exclusivos do técnico Antônio Oliveira, tá? É importante a gente, né, passar isso para vocês, porque até agora os jogadores que chegaram, nenhum foi pedido do técnico Antônio Oliveira. Antônio Oliveira chegou depois, praticamente, que esse elenco estava montado. Até o Mateuzinho, que veio depois, alguns jogadores já eram pedidos, já eram negociações que estavam em andamento desde o período de Mano Menezes e foram jogadores que a diretoria foi atrás. Agora não, agora o Antônio Oliveira quer os jogadores dele, tá? Inclusive, venho trazer para vocês que o nome de Hernani, tá? Jogador do Parma da Itália, né? Que foi revelado no Atlético Paranaense, destacou no Atlético Paranaense, e também o nome de Lucas Evangelista, do Red Bull Bragantino, foram nomes exclusivos pedidos pelo técnico Antônio Oliveira. Foi o Antônio Oliveira que pediu esses dois jogadores e tem pedido outros atletas, tá? Então, todos os reforços agora, né, que vão vir para o meio do ano, são pedidos exclusivos do Antônio Oliveira. Eu perguntei para minha fonte, é verdade mesmo? É certeza isso? A pessoa falou, Samir, eu te garanto isso, eu te garanto. Porque eu não aguento mais, não importa a diretoria, tá? Aqui, né, essa daí é mais sensível, não gosta de ouvir críticas, enfim, qualquer informação ele já fica, né? A outra diretoria também fazia a mesma coisa e eu não gosto quando a diretoria que escolhe os reforços. Para mim é o treinador, tem que partir do treinador para a diretoria, tá? Então agora no meio do ano, né, há uma fonte que me garantiu que é isso que vai acontecer. O Antônio Oliveira não está abrindo mão disso, ele quer os reforços dele, jogadores que ele entende que realmente vão reforçar o time. Ele tem tomado muito cuidado para enviar esses nomes à diretoria, ele não quer errar os nomes, tá? Ele tem tomado muito cuidado. O jogador tem sido assistido mais de 10 vezes, né, até ele chegar para a diretoria e falar, eu quero esse jogador. O Hernani falaram para mim que ele que escolheu e ele que falou que é um jogador da posição, é um jogador que conhece a posição, um jogador bom. Ele conhece a posição, sabe jogar em todas as posições ali do meio campo, é exatamente o que ele quer, é um volante que pisa na área, é o que o Antônio Oliveira deseja e acha que falta para o Corinthians. E o Lucas Evangelista, a mesma coisa. O Antônio Oliveira fez um estudo desses dois atletas e foi ele que pediu esses dois jogadores para a diretoria corintiana. Ele quer somente agora jogadores que ele venha pedir, e ele fez uma análise profunda do Hernani e fez também do Lucas Evangelista e pediu esses dois jogadores. Então, é uma informação boa para mim, tá? Que eu até na hora, assim, falei, é verdade mesmo, porque eu não aguento mais ver diretoria contratando e gastando à toa, né? E o treinador tendo que aceitar um monte de reforço que não tem nada a ver. Isso eu não estou falando dessa diretoria, tá, meus chorões? Estou falando de todas as diretorias que passaram pelo Corinthians nos últimos anos. Tem que parar com isso. É o treinador que tem que pedir o reforço, meu amigo.